Fala, galerinha, vamos entender como é que funcionam os médicos cubanos? A direita, desde a época da Dilma, eles fazem narrativas falsas, demonizando esse programa chamado Mais Médicos, aqui do governo federal, que foi criado na época da Dilma, dizendo que os cubanos são usados pela ditadura de Cuba, que os cubanos não ficam com salário, que são obrigados a vir para cá, que depois, se eles ficarem no país ou acontecer alguma coisa, eles prendem a família deles, etc, 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 etc. Um bando de mentiras. Vamos entender primeiro como que é a saúde cubana. Depois da Revolução Cubana, Cuba teve uma carência muito grande de médicos, o que causou várias doenças sanitárias no país, porque muitos médicos saíram do país e os poucos que ficaram não eram suficientes. Então o regime cubano resolveu formar mais profissionais de medicina, fizeram mais faculdades, mais curso e formaram milhares de pessoas no curso de medicina em diversas áreas diferentes. Não só formaram médicos, mas também investiram pesado na qualidade desses médicos. A medicina cubana é considerada uma das melhores do mundo e é considerada uma das mais humanitárias do mundo, que não é só formar médicos, é formar médicos humanos. Para vocês terem uma ideia, o curso de medicina em Cuba é aproximadamente 6 anos e meio, até porque tem brasileiros que também vão fazer medicina lá em Cuba, porque lá acho que não tem vestibular, essas coisas, é mais fácil. E 75%, depois do 4º ano de medicina, 75% das aulas são praticamente práticas, onde o aluno está aprendendo na prática a curar doenças, fazer cirurgias, diagnósticos, exames, etc, etc, etc. Então eles investiram na formação de profissionais e na qualidade desses profissionais. Só que Cuba, por ser uma ilha pequena e sofrer embargo dos Estados Unidos há mais de décadas, muitos desses profissionais eles ficam muitas vezes sem ter muita opção de trabalho. E o que acontece? Quando um jovem se forma em medicina em Cuba, a faculdade lá é gratuita, beleza. Só que não é tão gratuita assim, porque para você manter uma faculdade, você tem um custo. Você tem o salário de um professor, você tem alimentação, você tem livros, você tem faxineiros, você tem toda uma equipe que trabalha numa faculdade. Então eles fazem o seguinte, o jovem não paga para fazer a faculdade, mas depois que ele se forma, ele tem que trabalhar para o governo, para tentar compensar um pouco pelo aquilo que ele fez de faculdade. Então o jovem que se forma em medicina, se ele for trabalhar para o governo lá em Cuba, ele vai ganhar uma mixaria de salário, porque o governo entende que ele já proporcionou para ele toda aquela educação profissional, então o governo não tem condição de pagar muito um salário alto para ele. Fala, pô, você já estudou de graça, cara, então agora a gente só pode pagar isso para você como médico. Mas aí Cuba, por ser um referencial global em medicina e qualidade, eles criaram um programa de que esses médicos podem trabalhar em outros países, desde que repassem parte do seu salário para Cuba, para poder custear a faculdade que foi fornecida pelo Estado. E isso é temporário até custear o equivalente do valor de uma faculdade. Então, por exemplo, Cuba começou a fazer parceria com vários países, não é só o Brasil. Desde África, Ásia, América Central, Cuba envia médico para esses países pagam salário não para o médico, pagam para o Ministério da Saúde cubano, e o Ministério da Saúde cubano repassa uma parte do valor para aquele médico. Aqui no Brasil era mais ou menos assim, eu acho que na época era 11 mil reais, que o governo federal pagava de salário por cada médico, para o Ministério de Saúde cubano, e eles repassavam 3 mil e pouco para o médico. Mas aquilo era só até um determinado tempo, só para custear o valor da faculdade. Então, por exemplo, o jovem vinha aqui para o Brasil, trabalhava, e depois ele ficava com 3.500, que era o bastante tanto para ele viver aqui no Brasil, quanto para ele ajudar a sua família em Cuba. É por isso que vários cubanos se inscreviam nesses programas, principalmente no Brasil, porque é próximo, a língua é próxima, e tem um laço de afinidade, né, com o Brasil. Mobiliavam casa, sustentavam a família, tudo trabalhando num país estrangeiro. Nenhum médico jamais foi obrigado a ir para outro país. Muito pelo contrário, tem médico até hoje lá em Cuba esperando para sair do país para ir trabalhar em outro país e ganhar um pouquinho mais. Porque comparado com o país deles, um salário de 3.500, por exemplo, é umas 10 vezes mais do que ele ganharia trabalhando em Cuba. Então é muito vantajoso isso, tá bom? E outro diferencial disso é que esses médicos eles trabalham em áreas periféricas, locais que geralmente os outros médicos não querem trabalhar. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo sobre cotas raciais, eu vou colocar aqui na tela final desse. Mas antes das cotas raciais, as faculdades eram só de pessoas brancas e pessoas de classe média alta. As universidades federais aqui no Brasil é cheia de gente rica que pode pagar uma faculdade, mas está ocupando vagas de pobre. Então essas pessoas que são classe média alta, um cara que é, por exemplo, de Higienópolis, ele não vai querer, por exemplo, se formar em medicina e depois trabalhar numa quebrada, como Itaim, Guarujá, Osasco. Dificilmente. Ele vai querer ser um Dr. House, ele vai querer trabalhar em Bela Vista, Alphaville, Morumbi, bairros mais chiques. A realidade é essa. Então a população mais carente da sociedade, quer seja de periferias ou de sertões do Brasil,
elas ficavam muito desamparadas de médico. Às vezes tinha um médico para cada 10 mil habitantes, por exemplo. Então esse programa veio para suprir essa necessidade, porque o médico que se forma em Cuba, ele não tem esse preconceito, essa frescura. Ele trabalha numa boa, numa quebrada, ele trabalha numa boa no sertão, ele trabalha numa boa numa comunidade amazônica que ninguém quer ir, etc, etc, etc. Então é uma mão lavando a outra. O médico vai ganhar mais trabalhando num país estrangeiro e o Brasil vai ganhar porque ela vai suprir essa demanda de lugares periféricos que ninguém quer trabalhar lá. Os médicos cubanos são tão referências mundiais que eles já ajudaram em várias endemias, para quem não sabe. Desde a cólera que teve no Haiti, que foram vários médicos cubanos lá tratar, uma cegueira que teve na América Central, uma crise de ebola que teve na África, os cubanos também foram enviados para ajudar, etc, etc, etc. Então são profissionais de saúde muito bem qualificados, muito humanizados, que não têm o menor problema em atender pessoas mais carentes, que moram em regiões mais periféricas. Tá? E esse dinheiro que eles ganham é 10 vezes mais do que eles ganhariam em Cuba. Eles podem sustentar a família, mobiliar a casa, comprar casa, etc e tal, e ter uma condição de vida muito melhor. Ou seja, então as duas partes saem ganhando com isso. Tá? Então quando você vê aquele seu amiguinho falando que a ditadura cubana está explorando os médicos, não é verdade, tá? Na verdade, os cubanos são doidos para entrar nesses programas que estão lá. Tanto que a lista de espera lá é enorme, porque eles adoram vir para outro país trabalhar, ganhar mais, dar uma condição melhor de vida para os seus familiares e fazer um atendimento humanitário na área que eles passaram quase 7 anos estudando. Ah, Ronaldo, mas isso é um tipo de rachadinha. Não, não é rachadinha. Isso aí, na verdade, é para custear o estudo que eles tiveram fornecidos pelo Estado, essa parte maior que fica com o Ministério da Saúde, e também esse dinheiro é usado para formar outros profissionais, não só em medicina, mas também em outras áreas. Então é muito justo que parte do salário deles fique para o Estado formar mais profissionais. Agora, o que é rachadinha é o que acontece aqui nos gabinetes dos bolsonaristas aqui no Brasil, onde o cara era eleito candidato, era eleito deputado, vereador ou senador. Aí pela lei ele tem direito a ter um número X de assessores, sei lá, você pode ter 10 assessores para te assessorar. Aí ele chega para alguém que está em situação de desemprego, ele oferece para essa pessoa trabalhar para ele em condição de ficar com uma parte do salário. Olha, o salário na Câmara é 5 mil e pouco, mas se você trabalhar para mim, eu vou ficar com 4 mil e você só com 1.000. Ah, mas por que eu vou ficar com pouco? É melhor que nada. Quer ficar desempregado? Isso sim é uma rachadinha, uma sacanagem. De alguns funcionários, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, ele chegava a ficar com 80% do salário do funcionário. Não só ele como o pai, né? O Jair Bolsonaro. Essa rachadinha eles não ligam, né? Não era humanitário, não era para investir na educação de ninguém e não trazia retorno nenhum para a sociedade. Só serviu para enriquecer a família Bolsonaro, que atualmente, segundo a reportagem do Metrópolis, ele já tem, o entorno deles, né, o grupo Bolsonaro, tem 101 imóveis, tudo imóveis chiques, em lugares chiques, como Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo 51 deles comprados com dinheiro à vista. Por que os Bolsonaros não compram as coisas com Pix, né? Já que ele diz que foi ele que criou o Pix, ou com transações bancárias, DOC, TED, ou família que gosta de fazer tudo com dinheiro à vista, né? Estranho, né? Será que é porque dinheiro à vista não dá para ser rastreado? Não dá para você saber de onde veio, quem pagou você, quem que te fez um cheque, quem que depositou? Então, querem reclamar de rachadinha? Reclamem dessa rachadinha de verdade que acontece aqui no Brasil. Porque os médicos cubanos não é rachadinha. É um retorno ao Estado que investiu na educação e na formação profissional deles e vai voltar para ajudar a formar outros profissionais. Outra mentira é a questão da revalida, né? Que eles falam que só 2% dos cubanos passaram na revalida. É mentira, foi quase 30% deles. E os que não atingiram a nota máxima, a variação ficou mais ou menos entre 1% e 1,5%. Então eles são aptos, são profissionais, são humanos, são necessários para o Brasil e também faz muito bem para eles e para a família deles em Cuba, tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like, isso ajuda a aumentar a atividade, alcance, tá? Quem não se inscreveu, está se inscrevendo agora no canal, aproveita e ativa o bendito sininho, tá? Porque o YouTube agora tem essa frescura. Se não ativa o sininho, a pessoa não é notificada, então ative o sininho para quando eu fizer novos vídeos, tá? Eu estou numa média de um vídeo por dia, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.